Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa das figuras mais, complexas e incompreendidas das Américas. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar o trabalho do antropólogo Wagner Gonçalves da Silva. Então bora lá desvendar a história de Exu. E para começar, vamos direto ao ponto. A pergunta que está no centro de tudo, né? Exu é um deus ou é um diabo? É aqui que mora o X da questão. Toda a controvérsia gira em torno disso. E é aqui que o paradoxo se revela, né? De um lado, a gente tem Exu como uma das divindades mais importantes, mais cultuadas nas religiões afro-brasileiras, mas do outro lado, ele é visto como um demônio, uma figura temida por muitas igrejas cristãs. Essa dualidade, essa contradição, faz dele talvez a figura mais polêmica que surgiu desse encontro de culturas, a africana, a europeia e a americana. Ok, então vamos entender como essa identidade tão controversa foi construída passo a passo. A grande pergunta é essa, né? Como é que uma única entidade consegue ser, ao mesmo tempo, a personificação da conexão divina e do mal demoníaco? Para a gente entender isso, não tem outro jeito, a gente precisa voltar lá atrás na história. E essa viagem no tempo leva a gente direto para a África Ocidental. É lá que estão as raízes de Exu. E é por lá que a gente precisa começar. Mas antes de mais nada, uma coisa super importante que o próprio Wagner Gonçalves da Silva aponta. Ele diz, olha, a antropologia é muito difícil falar de um sentido original. Por quê? Porque as mitologias são construídas com o tempo. Ou seja, a gente não está falando de uma verdade congelada no passado. A gente está falando de uma tradição que é viva, que se transforma. Então vamos lá. Lá na África Ocidental, em lugares como Nigéria, Benin, Togo, entre os povos Yorubá e Fon-Elwë, Exu, que às vezes é chamado de Legba, era o quê? Ele era a divindade do movimento, da comunicação, da troca. Pensa nele como o grande mensageiro, sabe? A ponte entre os seres humanos e os deuses, os orixás. E a imagem dele estava ligada à fecundidade, ao dinamismo da vida. Nada a ver com maldade. E para entender a importância gigante dele, a gente precisa falar de um conceito fundamental, axé. O que é axé? Pensa no axé como a energia sagrada, a força vital que está em tudo, que conecta tudo. E Exu? Bem, a mitologia conta que ele é o guardião e o mobilizador dessa energia. Ele tem a chave do axé. É por isso que em qualquer ritual ele tem que ser o primeiro a ser homenageado. Sem ele, nada acontece. A comunicação não flui, a conexão não se estabelece. Só que essa visão de mundo começou a ser abalada de uma forma muito drástica com a chegada de outras religiões. Foi um verdadeiro encontro de mundos, ou, para ser mais exato, um choque de visões de mundo. E esse choque foi profundo. Pensa assim, em muitas tradições africanas, bem e mal não são caixinhas separadas, opostas. Eles interagem, são relativos. Já a visão de mundo que chegou com o cristianismo e o islamismo era o que a gente chama de maniqueísta, ou seja, uma luta eterna entre o bem absoluto e o mal absoluto. Nesse esquema, uma figura complexa como Exu, que transita, que negocia, simplesmente não tinha lugar, não se encaixava. E essa demonização não foi por acaso, foi um processo histórico. Começou lá na África mesmo. Chega o colonialismo e com ele o cristianismo e o islamismo que olham para aqueles deuses todos e dizem isso aí é pagão, é do mal. Mas o golpe de misericórdia, a cereja do bolo, veio com a tradução da Bíblia para a língua Yorubá. Quando precisaram de uma palavra para diabo, qual eles escolheram? Exu. Pronto. A associação estava feita, cravada na pedra para durar séculos. Mas a história não para por aí. De jeito nenhum. Porque quando essa ideia do Exu-diabo desembarcou no Brasil, junto com os africanos escravizados, uma coisa incrível aconteceu. O Brasil se tornou um palco de resistência e de reinvenção. O Wagner Gonçalves da Silva usa um termo ótimo para isso. Exusização do diabo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cultura afro-brasileira não só aceitou passivamente esse rótulo de diabo. Pelo contrário, ela pegou a figura do diabo cristão e deu a ele as características de Exu. E o que acontece quando você faz isso? Aquele demônio que era só maldade, agora pode também fazer o bem, pode negociar, pode transitar. É uma virada de jogo, uma forma de resistência cultural brilhante. Vamos pensar naqueles nomes que às vezes assustam, né? Exu do cemitério, Exu da encruzilhada, Exu da meia-noite. À primeira vista parece coisa de filme de terror. Mas vamos olhar com mais calma. O cemitério não é o lugar da passagem entre a vida e a morte. A encruzilhada não é onde os caminhos se cruzam, onde os destinos podem mudar. E a meia-noite é a passagem de um dia para o outro.
Percebe? Não são lugares do mal. São lugares de passagem, de transição, de mudança. É a essência do Exu africano original, só que ressignificada aqui no Brasil. E essa história está longe de acabar. Ela continua vivíssima hoje em dia, numa batalha espiritual bem clara, especialmente com o crescimento de algumas igrejas neopentecostais. A estratégia usada por algumas delas é muito direta. Elas pegam essa imagem demonizada de Exu e a usam a seu favor. Trazem pessoas que estariam possuídas por Exus para dentro dos cultos para serem ali publicamente expulsas. Isso, na prática, serve para mostrar o poder do pastor sobre o pai de santo e reforça para todo mundo ali que Exu é um inimigo que precisa ser vencido. E essa batalha espiritual não fica só no campo das ideias. Ela tem consequências bem concretas, no dia a dia. Leva a um processo que muitos veem como um apagamento cultural. Vamos pegar um exemplo bem famoso, o acarajé, um alimento sagrado que tem uma ligação fortíssima com orixá e Ançã. De repente, vira o bolinho de Jesus, ou o bolinho do Senhor. É o mesmíssimo produto, sabe? Mas ele é totalmente esvaziado da sua origem, da sua história, da sua religiosidade afro-brasileira. E olha que a gente está falando de um patrimônio cultural do Brasil. Essa é uma consequência direta de se associar toda essa cultura a algo demoníaco. Então, depois de tudo isso, fica bem claro, né? Chamar Exu de demônio e ponto final é uma simplificação absurda. A identidade dele é infinitamente mais rica e mais complexa do que isso. O quão mais rica? Para se ter uma ideia, o Wagner Gonçalves da Silva catalogou 183 mitos diferentes sobre Exu. 183! Só esse número já dá uma dimensão do tamanho e da complexidade desse personagem. E no meio desses mitos todos tem um que é simplesmente sensacional. Ele propõe uma outra leitura da história de Jesus. Diz o mito que Jesus foi mandado para a Terra, sim, mas como não fizeram a oferenda correta para Exu, que é o mensageiro, a mensagem dele se perdeu no caminho, foi mal interpretada e por isso ele acabou sendo morto. Olha que coisa! É uma reinterpretação poderosa da teologia cristã a partir de uma lógica afro-brasileira que bota em xeque toda a nossa ideia sobre sacrifício e comunicação com o sagrado. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. Será que a história de Exu é só sobre uma divindade? Ou será que ela é, na verdade, uma grande metáfora sobre o que acontece quando civilizações inteiras, com jeitos completamente diferentes de ver o mundo, se encontram? É uma história que fala de conflito, de preconceito, mas que fala também, e talvez principalmente, de uma capacidade incrível de resistir e de se reinventar.